Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje o tema do nosso encontro é controle emocional. Como reverter uma emoção negativa? O objetivo da nossa conversa é abordar a seguinte questão: como lidar com emoções negativas, desenvolver o controle emocional e interromper o padrão emocional negativo a partir de uma comunicação interna positiva. Nós construímos o nosso assunto em 3 pontos principais: gatilhos emocionais, ciclo reverso e comunicação reversa. Primeiro nós vamos falar de gatilhos emocionais. O que é um gatilho emocional? Um gatilho emocional é um estímulo, ou um evento, uma palavra, um pensamento, ou uma situação, é uma experiência que vivemos, seja ela através de um evento, uma palavra ouvida, um pensamento, ou mesmo uma palavra proferida, ou uma situação presenciada, e isso vem a desencadear uma resposta emocional intensa e, na maioria das vezes, automática em uma pessoa. É uma alteração de humor, uma alteração de presença de espírito que ocorre, e às vezes nós não sabemos nem a causa, nem por que aquilo está acontecendo. Mas o nosso subconsciente, ele associa experiências anteriores, que vivemos em situações anteriores, com alguma coisa que acontece naquele momento. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando eu era garoto, eu tinha acho que uns 10 anos, a minha mãe foi operada. E ela ficou alguns dias no hospital. Nós não podíamos ir vê-la e não tínhamos o cuidado dela em casa. E toda a vida a minha mãe cuidou muito de nós, né? Foi uma mãe muito presente. Então aqueles dias que nós ficamos sem a minha mãe, para mim, foram dias assim bem tristes. E eu me lembro de um sabonete que tinha no banheiro. E hoje, quando eu sinto, eu não sei nem a marca do sabonete, mas quando eu sinto aquele cheiro, eu imediatamente sou transportado para aquela época e sinto a mesma tristeza que eu sentia nos dias em que minha mãe estava internada. Então, só para vocês entenderem o que é isso. Então, essa resposta emocional, ela pode variar de sentimento de tristeza, raiva ou ansiedade, até as sensações de felicidade, gratidão ou excitação. Então, uma experiência vivida em um momento anterior, que ficou gravado em nosso subconsciente e que alguma coisa que, através dos nossos sentidos, possa associar aquele momento, nos remete àquela emoção vivida naquela época. Ou seja, a partir de algo que a gente vê, ou a partir de algo que a gente ouve, ou então a partir de algo que a gente sente, né, que seriam os demais sentidos, seja o olfato, seja o paladar, seja o tato, e que nos remete a essa situação. E isso mexe com o nosso humor, prejudica as nossas relações, às vezes a gente começa a ofender as pessoas, não sabe por quê, bate desânimo, bate estresse, há um consumo de energia mental muito grande, e isso acaba nos desestimulando. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso, para a gente entender como lidar com essa situação. Os gatilhos emocionais, então, estão associados a experiências passadas, a memórias ou traumas pessoais que já foram vivenciados em algum tempo. Eles têm o poder de evocar emoções profundas e podem influenciar nossos pensamentos, comportamentos e estado de espírito. Ele altera o nosso estado de humor, a nossa presença de espírito, modificando todo o ambiente e às vezes criando uma situação desagradável no nosso relacionamento. E não desagradável apenas para as outras pessoas, mas desagradável para nós mesmos, porque nós sofremos um mau humor e não sabemos como nos libertar daquela situação. Reconhecer e compreender nossos gatilhos emocionais é fundamental para o autoconhecimento e o controle emocional. Tem muitas pessoas que desejam ter um controle emocional maior, admiram o controle emocional da outra pessoa e dizem: eu não tenho essa habilidade, eu me deixo levar pela situação, me levar pelo calor da emoção. E hoje nós vamos aprender que isso tudo é possível, mas isso não acontece automaticamente. Nós precisamos entender isso.
Precisamos de disciplina e prática, conhecer a ferramenta e aplicar a ferramenta, senão isso não vai acontecer. Isso vai nos permitir a lidar de forma mais saudável com nossas emoções, tomar decisões conscientes e responder de maneira construtiva às situações desafiadoras da vida. A vida está constantemente nos oferecendo novos desafios e nós precisamos estar preparados para enfrentar esses desafios. E a isso se dá o nome de inteligência emocional. O objetivo nosso aqui hoje é elevar a nossa inteligência emocional no sentido de termos maior controle emocional. Então vamos primeiro entender o que é ciclo reverso. O ciclo reverso, no contexto do controle emocional, é um processo que envolve a identificação e a modificação de pensamentos negativos que desencadeiam emoções negativas. Então, quando nós estamos mal-humorados, quando nós estamos azedos, precisamos, primeiro de tudo, de uma interferência racional, porque quem está no controle naquele momento é a nossa emoção. E a nossa emoção, ela é irracional, nós estamos nos comportando de uma maneira e nós não sabemos por que estamos nos comportando daquela maneira. Então nós precisamos fazer o ciclo reverso para identificar o motivo daquela emoção, por que nós estamos nos sentindo daquela maneira. Então é um processo que envolve a identificação e a modificação de pensamentos negativos que desencadeiam emoções negativas. Às vezes pode ser um sonho que tivemos naquela noite, pode ser ao acordar o primeiro pensamento que nós tivemos, não foi um pensamento positivo. E isso então desencadeia aquela situação emocional negativa que pode comprometer o nosso dia, pode comprometer a nossa relação com as pessoas e pode nos ocasionar prejuízo. O ciclo reverso é a etapa em que se trabalha para reverter, daí o termo reverso, ou alterar os padrões de pensamentos prejudiciais, promovendo uma mudança na emoção correspondente. A partir dessa interferência consciente, nós vamos modificar aquele padrão de pensamento, aquele padrão emocional, e nós vamos modificar todo o nosso sentimento, e com certeza nós vamos modificar as nossas atitudes e vamos modificar os nossos resultados. Isso pode ser alcançado por meio da reestruturação cognitiva e da aplicação de estratégias para pensar de forma positiva e saudável. E nós vamos ver a seguir como é que fazemos essa reestruturação cognitiva, interferindo no nosso modo de pensamento e alterando, obviamente, o nosso sentimento. Em resumo, o ciclo reverso é uma abordagem para transformar emoções negativas em emoções positivas e construtivas. E eu tenho certeza que todos nós queremos viver os nossos dias repletos de emoções positivas e construtivas. Nós queremos estar no controle das situações, nós queremos ter o domínio da experiência em que vivemos para termos os resultados que desejamos. Então, para isso, nós precisamos agora desenvolver uma comunicação reversa, ou seja, se nós estamos naquela situação porque em um determinado sentido foi construída uma comunicação, seja ela consciente ou inconsciente, mas foi construída uma comunicação para que chegássemos àquele resultado. Agora nós temos que fazer o caminho reverso, o caminho de volta e ressignificar tudo aquilo para que nós possamos restabelecer então um novo padrão emocional. Comunicação reversa, no contexto do controle emocional, refere-se a uma técnica em que se comunica com a mente de forma consciente e deliberada para influenciar e redirecionar emoções negativas. Então é a nossa interferência agora consciente num padrão emocional inconsciente e nós vamos agora construir uma nova realidade emocional. Envolve a capacidade de identificar pensamentos e crenças negativas, questioná-los e substituí-los por pensamentos positivos e construtivos. Então, às vezes o casal está ali numa guerra e ninguém para questionar a si mesmo. Às vezes quer questionar o outro, faz perguntas para o outro, que mais aumenta aquele calor emocional. São perguntas que irritam o outro, mas ninguém se dá o trabalho de se perguntar a si mesmo
o porquê daquela situação e se aquilo está valendo a pena. E, na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, um atrito entre casais não vale a pena. Então, quando nós fazemos essa comunicação reversa, agora nós vamos daqui para lá, vamos questionando tudo que veio de lá para cá, nós vamos ver que tudo aquilo não passa de uma tremenda bobagem e a gente pode viver uma qualidade emocional que a gente merece, que está ao nosso alcance, que a gente é só acessar e que a gente está se privando daquilo por besteira. Essa abordagem visa criar uma comunicação interna eficaz para controlar e reverter emoções negativas, promovendo um estado emocional saudável e equilibrado. Quem não quer ter um estado emocional saudável e equilibrado? Quem não quer ser dono, ter nas mãos o controle da própria vida, o controle do próprio comportamento, o controle do próprio sentimento, das próprias ações, e a pessoa que detém o controle de si mesmo é uma pessoa que, com mais facilidade, terá controle sobre as outras pessoas. É assim que se começa um estado de liderança. É liderando antes de tudo a si mesmo. A pessoa que tem a capacidade de liderar-se a si mesmo tem muito mais facilidade para liderar os outros. Em essência, a comunicação reversa é uma estratégia para transformar o diálogo interno em um aliado no autocontrole emocional. Nós ficamos naquele diálogo interno negativo, focamos no negativo e ficamos naquela construção como se estivesse brigando com alguém, construindo uma discussão e aquilo está só dentro de nós, mexendo no nosso humor, no nosso estado emocional, e nós não questionamos aquele comportamento que às vezes se prolonga por um dia inteiro, e tem gente que esse tipo de comportamento se prolonga por uma vida toda. Então, como fazer essa mudança de comunicação interna? É uma técnica muito, mas muito simples, muito simples. Escolha 3 momentos maravilhosos já vividos para serem usados como gatilhos na comunicação reversa. Então, olhe para a extensão da tua vida, para tudo que você viveu até agora, escolha, identifique os 3 melhores momentos em que você teve a emoção mais positiva possível. Uma viagem, nascimento de um filho, aprovação no vestibular, conquista de um diploma, conclusão de um curso superior, seja lá o que for, mas pense no momento em que você viveu uma emoção extremamente positiva e mantenha isso na manga, esses 3 momentos, para você usar em situações diferentes. E quando você está, então, no momento de uma emoção negativa, você está azedo, você está azeda, você se tornou uma pessoa ácida, ruim até de se conviver, pense nesse momento dessa emoção, resgata essa emoção, se veja dentro dela, não veja como se você estivesse assistindo a um filme, assistindo numa tela, mas reviva essa lembrança vivendo aquele momento, fazendo parte daquele momento, você estando associado àquela situação. E se você sente que aquela emoção negativa persiste, então persista em relembrar daquele momento positivo. E você repetindo isso, não demora muito tempo, aquela situação vai embora e você passa a ter o domínio da tua própria emoção. Então veja que é uma técnica muito simples, mas nós precisamos ter consciência, ter consciência de que nós criamos essa emoção e nós somos o protagonista dessa emoção, ou seja, essa emoção está nas nossas mãos para ser criada com a intensidade que quisermos criar e sermos a estrela dessa emoção. Viver isso de forma muito intensa. E não tem emoção negativa que sobreviva a um confronto desse. Esse estado emocional é uma escolha minha, consciente ou inconsciente. Isso vale para a emoção negativa também, tá? Quando nós estamos vivendo um momento de emoção negativa, aquilo é fruto de uma escolha,
consciente ou inconsciente. Na maioria das vezes, inconsciente. Mas pode ser consciente também, porque nós vamos falar um pouquinho adiante aqui sobre o vício da emoção negativa. Tem gente que gosta de se sentir mal. Nós precisamos dar um significado positivo a uma situação negativa que está sendo vivida momentaneamente. Porque alguém pode questionar, poxa, mas eu estou vivendo um momento desfavorável, não é o meu desejo viver aquilo naquele momento. E o que eu vou tirar de bom daquilo? Se aquilo está me causando desconforto. Tem muita coisa para se extrair, mas eu vou citar um exemplo. Ontem, quando eu e meu filho fomos sair para ir para a igreja, o carro não pegou. E eu insisti, não pegou. E aí eu fui embora, atribulado, preocupado, arrependido de ter insistido tanto na partida, podia ter causado algum dano no motor. E cheguei na igreja e eu pensei, mas o que eu posso extrair de bom dessa situação? Olha só o que me veio, que coisa bacana que me veio. Não tinha nada para extrair, né? Ai, que legal que eu vim de Uber para a igreja, ou que eu vim a pé, ou que eu vim de carona. Ai, que bacana. Não é bacana. Eu pensei assim, mas eu vivo esperando por uma oportunidade de ter o domínio da minha emoção na minha mão. Eu queria viver uma situação em que tinha tudo para estar aborrecido e apesar de tudo, eu ter o domínio daquela situação e dizer, não vou me aborrecer por isso, simplesmente porque eu não quero. Eu quero ficar tranquilo aqui, depois do nosso evento aqui vai ter um lanche gostoso, nós vamos lanchar, voltar tarde para casa, vou dormir, amanhã eu vejo o que aconteceu com o carro. E consegui. Não é fácil, só que o que eu consegui ontem eu poderia ter conseguido em muitas outras situações que sofri desnecessariamente. Ontem ainda eu tinha um problema, mas eu já sofri por problemas que nunca se concretizaram. Eu já sofri pela expectativa de um problema que nunca aconteceu, mas eu sofri intensamente e não tive o controle das minhas emoções nas minhas mãos. Então, de qualquer forma, por pior que seja a situação, a gente pode ter o domínio daquela situação. Um amigo do meu avô, há muitos anos atrás, no Paraná, houve uma seca muito grande, depois um incêndio. O Paraná queimou todo naquela época. E esse amigo dele saiu na varanda, logo de madrugada, e olhou para o arrozal, e o arrozal estava todo em chamas. Queimou tudo, muitos alqueires de arroz. E ele dizia assim, glória a Deus, Deus sabe o que faz. Que diferença faria para ele dar um glória a Deus ou arrancar os cabelos? Não ia. Se ele arrancasse os cabelos, o arrozal não voltaria à vida. Se tornaram em cinzas e continuariam em cinzas. Entre blasfemar, xingar, ele preferiu dizer glória a Deus. Mas a ferramenta, eu vou repetir, a ferramenta que nós trazemos aqui nesse nosso encontro é como suplantar uma emoção negativa. Então você supera uma emoção negativa colocando sobre aquela emoção negativa uma emoção positiva. Então lembra disso, vou repetir. Tenha em mente 3 momentos que você viveu muito felizes. E em cada momento de uma emoção negativa, de uma situação negativa que você estiver vivendo, escolha uma delas para pensar, viver e sentir e repetir aquilo várias vezes. Sua presença de espírito muda muito rapidamente. Segundo as pessoas com as quais eu aprendi a técnica, é possível você fazer uma reversão emocional em 13 segundos. No momento em que você tira uma coisa, joga fora uma emoção, você joga fora, que a outra assume o lugar, você é outra pessoa, muito rápido. Identifique uma experiência positiva que se pode extrair daquela situação. Como ontem, qual foi a experiência que eu pude ter? Não podia dizer que era bacana estar sem o carro ficou em casa e tal, nada disso. Mas eu podia dizer, pelo menos eu posso viver tranquilo aqui, viver esse momento e pensar nisso amanhã. E por fim, hoje, quando foi mexer no carro, o carro não tinha nada, estava tudo resolvido. Qual a importância da comunicação interna? Comunicação interna é esse diálogo que nós vivemos constantemente, o dia todo. Esse diálogo persiste o dia todo. E se nós deixamos esse diálogo correr solto, conforme a coisa vai fluindo, conforme o nosso padrão de pensamento, porque ao longo da nossa vida, nós construímos as sinapses neurais, já falamos disso, né? Construímos padrões de pensamento. Então, uma pessoa, ela tem
um tipo característico de pensamento. Eu tenho o meu, cada um de nós tem. Então, tem gente que tem um pensamento positivo, já por padrão. A pessoa que tem o pensamento positivo por padrão, numa situação negativa, ela pensa positivo. A pessoa que tem o pensamento negativo por padrão, numa situação positiva, ela pensa negativo. É o contrário. Vai viajar, está preocupado, com medo de perder o ônibus, perder o avião, ela vai criando situações que não vão se concretizar nunca, mas ela vive e o nosso cérebro vive aquilo como se fosse verdade. O nosso cérebro é composto do racional, do nosso emocional e do nosso instinto. Mas eles não se comunicam assim tão bem, porque o nosso emocional, ele vive uma situação irreal como se fosse real, embora a nossa consciência sabe que aquela situação não é real. Por exemplo, se nós começarmos a falar aqui no prato mais delicioso que nós gostamos, que alguém gosta, nós começamos a salivar. Por quê? Porque o nosso emocional e o nosso instinto se comportam como se estivéssemos vivendo aquela situação de fato, embora a nossa consciência saiba que aquilo não está acontecendo, mas ela não consegue interferir assim de um modo muito simples. Nós precisamos fazer uma interferência proposital, mas precisamos determinar aquilo, né? Confrontar aquele sentimento, aquela emoção, às vezes até chamar atenção, como eu citei em encontros anteriores, o salmista falando com a sua própria alma. Ó, minha alma, por que estás abatida? Dizendo, muda o teu sentimento, muda o foco. E aí entra mais uma coisa importante, que é a importância do ensaio mental no desenvolvimento do controle emocional. O que é ensaio mental? É você definir o que você quer pensar. É você definir o que você quer imaginar. Não, agora eu só vou pensar isso. Eu vou pensar que tudo vai dar certo. Eu vou pensar que vou ganhar dinheiro. Eu vou pensar que vou viajar. Eu vou pensar que eu estou saudável. Ou seja, pensar aquilo que eu quero pensar. Porque eu decidi pensar daquela maneira. Porque eu sei que aquele pensamento vai me trazer um resultado positivo. Nós precisamos entender uma coisa, tudo advém do caos. Alguém pode dizer, mas por que eu sou uma pessoa tão negativa? Isso é normal, porque tudo advém do caos. Quando o Gênesis começa a relatar a criação de todas as coisas, diz que havia uma bagunça, que havia trevas. Então Deus começa a interferir naquele caos, naquela bagunça, separando porção seca da água, colocando os firmamentos nos céus, criando as estrelas, criando a luz que Deus criou não é a luz do sol. Primeiro ele cria a luz que nem luz existia. Primeiro de tudo Deus cria a luz, para depois criar sol, criar estrelas, essa coisa lá toda. Porque se ele não criasse a luz primeiro, ele não teria como botar ordem naquela bagunça. Então tudo advém do caos, nada advém da perfeição. Se você tiver um terreno com flores, com grama, com tanta coisa bonita, se você se ausentar daquele terreno, 6 meses depois, as flores morreram, o mato cresceu, alguma árvore apodreceu o galho, caiu. A perfeição existe na interferência proposital. Não havendo interferência proposital, o caos é que predomina. Então, se você tem um padrão negativo de pensamento, está tudo certo, porque o que predomina é o caos. Agora, você quer ter um padrão de pensamento positivo? Simples. Agora você tem uma ferramenta, você interfere nos teus pensamentos e você vai ter os resultados que você quer. Preste bem atenção nessa técnica aqui. Olha só que coisa interessante o que eu vou dizer para vocês. Como se dissociar de uma emoção negativa. Se você viveu um momento negativo que te traumatizou, te impressionou profundamente e você quer se livrar dessa lembrança ou dessa emoção, eu citei uma técnica anteriormente de você lembrar de um momento bom e trazer esse momento bom para a situação e assim você vai substituindo. É uma técnica. Agora eu quero apresentar outra. A outra técnica é você pensar no momento ruim, na emoção ruim,
Primeiro você pensa você vivendo aquela situação, você está fazendo parte, você está na cena. Depois você pensa você fora da cena, como se você estivesse assistindo em uma tela. Então você agora está vendo o outro você vivendo aquela situação, mas que aquele você lá não tem nada a ver com você que está aqui agora assistindo. Depois reconstrua essa cena já desfocada. Primeiro ela é uma cena colorida, você está enxergando os detalhes, está vendo tudo. Aí perceba, note que essa cena ela vai perdendo o foco e ela vai perdendo o colorido até se tornar desfocada e preto e branco. E quando ela chegar então nessa cena desfocada, sem legibilidade, então diga para você mesmo que aquilo não te pertence mais, que aquilo está sendo lançado no lixo e que você está abrindo mão daquela experiência, porque aquela experiência já não tem mais o brilho que ela tinha quando você se lembrava dela. Guarda isso e aplica isso no dia a dia. Porque todo problema entendido é um problema 50% resolvido. Se vocês entenderam o que eu disse até aqui, então você já tem 50% da resolução do problema. Agora é só aplicar essas duas técnicas, escolher uma dessas técnicas para você aplicar. A primeira, nos momentos de emoção em que você está azedo, você está sendo uma pessoa desagradável, a primeira ela funciona melhor. E a segunda é para aquelas lembranças que te trazem desapontamento quando você está sozinho, você se lembra de algo que você fez e que você não gostaria de ter feito. Mas enfim, já fez, não adianta ficar com esse sentimento agora. Então é assim que você vai neutralizar a força daquela emoção que você viveu e que não foi positiva. Então nós precisamos ter cuidado com o vício em emoções negativas. Tem gente que gosta de viver emoção negativa, não gosta de ser confrontado quando se alguém perguntar, mas por que você está assim? A pessoa se irrita ainda mais, porque ela gosta de viver a emoção negativa, ainda que de forma inconsciente, e na maioria das vezes, quem gosta de viver uma emoção negativa gosta de forma inconsciente. Então lembrem-se disso, tenham cuidado com o vício de viver uma emoção negativa. O que define a nossa qualidade de vida, então? Precisamos entender agora todo esse ciclo. É a nossa comunicação interna, são os nossos pensamentos, o que eu falo para mim mesmo, de forma proposital ou deixa a coisa acontecer. E essa comunicação interna, esses pensamentos, produzem as nossas emoções, os nossos sentimentos. E essas emoções e sentimentos nos levam às decisões, às atitudes e, disso tudo, os resultados, a qualidade da vida que vivemos. Nós precisamos aprender a ressignificar as nossas experiências, dar um novo significado às experiências que vivemos e que não foram muito agradáveis, mas é possível extrairmos alguma coisa boa dessa experiência. Tudo na vida tem o significado que nós queremos dar. Então eu vou citar mais uma vez a questão do meu carro ontem. Se eu não quisesse dar o significado que eu quis dar, que bacana que eu estou vivendo esse momento. Há algum tempo eu estou esperando esse momento para treinar a minha tranquilidade, para treinar a minha serenidade. Então esse foi o significado que eu dei para aquele momento. Era um momento desfavorável, negativo, mas eu dei um significado positivo. Vou viver intensamente, vou dormir tranquilo, sem me preocupar, e amanhã eu vejo o que faço. E foi tudo tranquilo. Então a nossa qualidade de vida está diretamente proporcional à qualidade da comunicação interna, ou seja, à qualidade do nosso discurso interno. Assim como nós temos que ter cuidado com o que nós falamos para os nossos filhos quando são crianças, são pequenos, e depois quando crescem também, mas principalmente quando são pequenos, nós precisamos ter o cuidado com as palavras que nós falamos a nós mesmos, porque dessas palavras advém o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso modo de enfrentar as situações que vivemos. Beleza, pessoal? Beleza. Tá todo mundo vivo, hein? E aí, o que vocês têm para dizer? Muito bom. Beleza, muito boa.
Então lembre-se dessas duas técnicas. Eu estou fazendo um curso de PNL e essa é uma técnica que eu aprendi lá e estou passando para vocês. Então vocês vejam que eu estou estudando, estou concluindo uma pós-graduação, em paralelo estou fazendo um curso livre de PNL e estou trazendo isso para vocês. Estou vivendo, né? Já pude experimentar o fruto ontem, pretendo viver os frutos disso o resto da minha vida e quero que vocês vivam também. Boa noite a todos, fiquem com Deus e põe em prática isso aí, tá bom? Tá bom, amém. Fiquem com Deus também. Amém.